Está ao vivo. Oi, Camille. Nossa, entrando tantas pessoas. Oi, gente. Não deu nem tempo de falar oi pra vocês direito, já entraram muitos. Boa noite. Então, fiquei aqui. Boa noite pra vocês. Já fazem 15 dias, né? Da nossa última live. Quem aí esteve nas outras lives, dá um oi, fala, eu estive, eu acompanhei. Eu sou o Paulo, pra quem nunca participou dessa live, eu sou o Paulo. Eu sou a Rogéria. E tem neném aqui. Nós somos casados, graças a Deus, somos missionários da comunidade Canção Nova. E nós começamos há algum tempo atrás, começamos a fazer algumas lives para falar sobre namoro, sobre noivado e o começo do casamento. Então nós temos 7 meses de casados, graças a Deus. Graças a Deus. Nos casamos em novembro do ano passado. E até agora, graças a Deus, a gente tem partilhado com todos vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como é isso, como viver castidade, como namorar à distância. Então a gente foi falando aí várias... Olha que legal, bastante gente dando oi. Minha primeira vez ali da Rosinha. Rosinha, bem-vinda, primeira vez, né? Que bacana. Então nós falamos sobre casal, né? Sobre namoro, sobre amor, sobre relacionamento, sobre a parceria do casal, sobre agarrar bastante. E tem muita gente também que tá solteira, né? E quer se preparar para um relacionamento. E essas pessoas muitas vezes nos procuram, né? Então a gente procura dar essa força aqui, viu? Ó, a Gabi tá aqui, ó. Eu e meu namorado estamos acompanhando desde a primeira live. Que legal, Gabi. Nossa, um beijo, viu? Obrigada. Cara, que da hora, muito bom. Tem bastante gente que acompanha desde a primeira. Ó, o Coutinho também desde a primeira, né? Marília Coutinho. A Nilda de Alagoas tá aí, ó. Já estou tão acostumada com o quê? Com a gente. Qual é o tema de hoje? Então, hoje nosso tema é aberto. Nós queremos responder perguntas, né? Já tem uma pergunta ali, ó. Como faz pra dar certo? É uma pergunta muito difícil, né? Gente, não é fácil dar certo um relacionamento, mas a gente responde. Vamos rezar primeiro? Porque aí depois que a gente rezar, nós vamos responder perguntas sobre namoro, sobre noivado, sobre início de casamento. Nós não temos condições e nem experiência para responder perguntas sobre problemas de casamento com 25 anos, educação de filhos na adolescência. Até que a gente pode falar um pouco de filho na adolescência, porque a gente é jovem. Então a gente, né, tem algumas coisinhas para partilhar sobre nós, sobre a nossa experiência. Mas nós estamos grávidos, graças a Deus. Yeah! Nosso primeiro filho. Então também a gente pode falar um pouquinho como foi, né? Descobrir a gravidez. Aliás, é uma boa live, né, amor? Uma boa live. Quem sabe segunda-feira que vem a gente fala da gravidez, como foi. Como foi? Todo mundo sabe como que engravida. Mas como foi isso, né? Decisão de engravidar, como foi descobrir a gravidez, a gente pode fazer. Um pouquinho, que eu acho Pode. que fica melhor pra gente assim, ó. Vou acabar derrubando ele. Pronto, tira a sujeira minha. Então, é isso aí, vamos rezar? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Galera, então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nosso Instagram. Por que o nosso Instagram? Nós queremos que vocês mandem perguntas para nós. E se você mandar pelo Instagram, pelo nosso pessoal, a gente consegue ler com mais tranquilidade do que ler aqui nos comentários, né? Tô mandando aí, ó, Paulo Pereira CN. É Rogério ainda, amor? Não, Rogério Pereira CN. Pereira
Sim. É o casal Pereira aí da comunidade Canção Nova, que legal, né? Família Pereira. Família Pereira aqui com vocês. Eu vou começar então respondendo aquela pergunta: como fazer dar certo? Eu acho que o verbo tá correto. Fazer. Você precisa fazer. Quem faz dar certo é o casal, né? Uma boné aqui. Quem faz dar certo é o casal. Eu e a Rogéria, a gente não acredita que existe um desígnio de você casar com aquela pessoa. Que se não for ela, você nunca vai ser feliz. A gente não acredita que existe já, nossa, desde sempre ela foi escolhida. É uma decisão que a gente faz ao longo da vida. Sabe por quê, gente? Por quê, amor? Por quê? É muito fácil. Primeiro, Deus nos deu livre arbítrio. Todo mundo sabe disso, Isso é né? interessante. Então, vou virar aqui um pouquinho assim, que eu acho que eu consigo enxergar um pouquinho melhor quando o povo tá interagindo. Não ficar grudadinho que nós gostamos. Então, gente, Deus nos deu livre arbítrio, né? Deus nos deu livre escolha de vida. E aí, eu escolho um caboclinho para viver do meu lado e o caboclo é carninha de pescoço, como se fala lá em Minas. E depois que eu escolhi, que eu me casei, e aí depois... Porque assim, aí o cara não fala com você direito no namoro, ele não te leva a sério, ele tá com você, mas com todas as outras, não sei o quê. Aí você casou com esse cara, né? Ou com essa menina, porque também acontece, né, de rapazes e moças. Aí, gente, depois lá na frente, quando você casou, que você arrependeu, você viu que o cara não mudou mesmo, de jeito nenhum, você vai culpar Deus. Gente, não dá. Não dá, né? Você escolheu, você que quis. Você que escolheu, foi você que quis. Por isso que porque assim, gente, se fosse destino, né? A Igreja Católica não acredita em destino, mas se fosse destino, não precisava ter casamento. Você ia sentir, né? Ia acontecer alguma coisa aqui dentro quando você encontrar a sua alma gêmea e tudo estava feito. Porque no casamento precisa ter livre consentimento dos dois. Exato. Então, esse livre consentimento diz de uma escolha. Todo sacramento tem a matéria-prima do sacramento. Então, pro batismo, a matéria-prima é a água, precisa ter água, e precisa ter a frase: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso caracteriza o batismo. Para a crisma, tem que ter o óleo. Para a primeira comunhão, tem que ter a Eucaristia. Para a confissão, tem que ter um sacerdócio e tem que ter o arrependimento sincero de coração. Essa é a matéria-prima da confissão. E daí por diante, para o sacramento do matrimônio, a matéria-prima é livre decisão. Nada, nem Deus, pode te obrigar a tomar uma decisão. A decisão é sua. Então falar para Deus falou comigo que eu deveria casar. Eu acredito que Deus falou comigo que eu deveria casar com a Rogéria. Mas Ele não falou comigo assim: olha, casa com a Rogéria. Ele falou comigo ao longo da história. E Deus não falou assim: olha, só existe a Rogéria no mundo para você casar, Paulo. Gente, escolha. Um país com tantos bilhões de habitantes, um país não, né? O planeta Terra, o mundo com tantos bilhões de habitantes, Deus vai falar para você casar com aquela pessoa? Isso é predestinação. Aí isso é contra o que a Igreja Católica ensina. Porque a Igreja Católica ensina que a gente tem livre escolha. Se eu sou predestinado a alguma coisa, eu já perdi o direito de escolher. Não tem escolha. Então pronto, já não é doutrina católica. Então como que eu faço para dar certo? Faça. Você, decida e faça. Próxima pergunta é uma pergunta aqui bem cabeluda, amor. Sexo oral no casamento é pecado? Sexo oral é pecado. Não é pecado as preliminares. Preliminares. Entendeu? Porque o sexo oral ele quer dizer o quê? Que houve um sexo, uma relação onde com a boca o homem fez um carinho na mulher ou a mulher fez um carinho no homem e teve ejaculação. Chegou ao ponto do orgasmo. Se isso aconteceu, principalmente na questão do homem, né? Se a mulher fizer isso no casamento, tá, gente? Fora do casamento é pecado qualquer tipo de sexo. Mas dentro do casamento, na vida do casal, se os dois estão decididos, estão sendo livres na decisão de que nas preliminares, nas carícias iniciais da relação sexual, vai ter preliminar com a boca,
no órgão genital, essas coisas, isso é permitido, a igreja não proíbe. Mas tem que ser livre, tá? Não é para obrigar ninguém a fazer, é livre. Agora, se vai até o final, se tem ejaculação, é pecado. Por quê? Porque trata-se de um ato egoísta. Você está fazendo aquilo que deveria ser a penetração do ato sexual de outra maneira. Então, tudo que leva à ejaculação, que não seja a penetração, é pecado. Até mesmo porque o sexo, né? E aí nós estamos falando de sexo no casamento, porque fora dele, filho, você está fora da graça de Deus, viu? O sexo no casamento, ele tem o caráter unitivo e procriativo. Então, se o homem ejacula num lugar que não é a vagina da mulher, ele tá errado, gente. Tá errado, porque perde esse caráter procriativo do sexo. Por mais que vocês estejam fazendo o método Billings ou o método sintotérmico, estão espaçando a gravidez, etc e tal, gente, precisa ejacular Isso dentro não da quer mulher. dizer que toda vez que tiver sexo tem que estar grávida, entendeu? Tem que ser para engravidar. Tem a relação sexual unitiva, né? Nós já falamos aqui de João Paulo II no livro Amor e Responsabilidade, que ele fala que se Deus tivesse feito a relação sexual só para ter a procriação, Deus estaria nos usando. E se Deus nos usasse, Ele não nos amaria, que o amor não usa. Então, o amor também é unitivo, ele também tem a realidade do prazer, da união do casal, de estar junto. Então, nem sempre a relação sexual ela tem o objetivo final de engravidar. Mas isso não quer dizer que você vai ejacular fora, que você vai fazer o sexo oral porque não quer ejacular dentro, entendeu? O sexo ele tem começo, meio e fim. E o fim é penetrando, entendeu? O fim é lá dentro. Dentro da vagina, com tudo isso. Não pode usar anticoncepcional? Não pode usar anticoncepcional. É pecado. Por quê? O anticoncepcional ele te permite ter relação a hora que você quer e não ter filhos. Então você não tem abertura à vida. Você simplesmente está usando o seu corpo como uma máquina de sexo e não está interessado em compromisso. Então você está sendo egoísta de usar o seu corpo, de querer só o prazer, mas não está tendo compromisso. Então, o anticoncepcional tem muito mais questões envolvidas, tá? Tem uma carta do Papa Bento XVI, quando ele ainda era o responsável pela doutrina da fé, né, o cardeal Ratzinger, que ele fala sobre os métodos anticonceptivos. Ele fala sobre o anticoncepcional, contraceptivos, né? Os métodos contraceptivos. Anticoncepcional, bebês de proveta, inseminação artificial. Ele explica por que esse tipo de caminho para se engravidar é pecado. E é muito profundo, gente. É onde você pode escolher o que você quer. É a cultura do egoísmo, né? Do si mesmo. Mas vamos lá, perguntas, gente. A gente quer perguntas. Mandaram aí, Tem uma pergunta aqui. Então vamos lá. A pergunta da live. Mas no caso, se o casal quiser esperar um tempo usando o método Billings para engravidar, é correto? Sim, é correto. Porque uma coisa que o Santo, né, hoje o Santo Paulo VI, ele ensina é sobre a paternidade responsável. Nós precisamos exercer uma paternidade responsável. Em que sentido? Vamos nos programar para ter um filho, para essa criança chegar num ambiente saudável, num lar saudável, né? Por exemplo, né, vou citar uma situação dramática aqui, tá? Vamos supor que você tá no meio de um surto. Né? Estamos no meio da pandemia aí, tem gente que tá surtando. Você tá no meio depressão. de um surto, uma depressão forte, tá? É um ambiente saudável para você ter um filho? Nesse ambiente, né? Você e seu esposo estão a ponto de se separar, brigam o tempo todo. Gente, é um ambiente saudável para ter o filho? E assim, a gente sabe, os fatos provam que filho, né, não vai segurar vocês juntos. É melhor vocês resolverem entre vocês dois, se unirem de novo, se reconquistarem
e aí depois tem um filho, né? Então, assim, isso que a gente está falando para vocês não é coisa da nossa cabeça nem do nosso achismo, viu? Vocês podem entrar lá no site do Vaticano e pegar a exortação do Papa, né, Paulo VI, o Humanae Vitae, e vai falar direitinho sobre essas questões, minha Exato. Gente. Leiam, gente. Não fica só não fica só com o que você escuta da gente, não fica só com o que você pensa. Vá atrás do que a doutrina da igreja fala, né? A Humanae Vitae fala muito disso. Como eu disse, tem essa carta do Papa Bento XVI, que ele escreveu quando era o presidente da doutrina da fé. Tem Amor e Responsabilidade, tem a Teologia do Corpo de João Paulo II. Mas eu tenho uma pergunta aqui que é fora desse tema. Então, o Maurício perguntou assim, boa noite. Como lidar com as redes sociais e os ciúmes? Cara, são duas perguntas que estão muito ligadas, né? Primeiro, rede social é uma bênção, tá? Para quem sabe usar. Para quem não sabe, é uma perdição, é uma fonte de pecado. Porque ali tem muita gente. Então tem pessoas que estão ali na rede social compartilhando coisas legais, fotos legais, paisagem, pratos de comida legal, esporte, notícias, beleza. Mas tem muito fake news, tem muita nudismo, pornografia e tem muito pilantra. Então a rede social também tem muita maldade, né? Então se você não sabe lidar com a rede social, é muito difícil, né, você estar ali de maneira saudável. Como lidar com isso? Primeiro, não é a rede social o problema, entendeu? O problema não está na rede social, o problema está em você, né? Porque o pecado ele está em todos os lugares, o pecado pode estar dentro da sua casa, entendeu? O pecado pode acontecer dentro da igreja, quando você vai adorar. Você vai lá, tô adorando, passa uma menina com a roupinha curta, você fica olhando ela dentro da capela. O problema não está no local onde você está, o problema está em você. Então você começa a perceber o seguinte: se você sente ciúmes da sua namorada, da sua noiva nas redes sociais, primeiro você precisa entender por que você tem ciúmes. É porque você faria algo errado lá? É porque você faz algo errado lá? Ou é porque você desconfia que ela faz? Se você faz, então primeiro mude você. Pare você de fazer. Se você desconfia que o seu parceiro, seu namorado, noivo, ou esposo ou esposa faz algo errado nas redes sociais, tem ciúmes disso, pergunte para ela, para ele, senta e fala: olha, eu tô com ciúmes porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Os ciúmes, normalmente, ele fica forte quando nós começamos a imaginar coisas e não vamos atrás da verdade. Então a gente começa a fantasiar demais. Então, qual o melhor remédio para os ciúmes? É a transparência, é a pergunta clara. Está acontecendo algo? Você está escondendo algo de mim? E aí, a partir da partilha, você tem que cultivar isso, entendeu? Um pouco de ciúme, gente. Eu não vou dizer que é normal. Eu não sei se eu tenho ciúmes da Rogéria, porque ela nunca me deu motivo. Eu nunca me importei dela conversar com os amigos dela. No começo do namoro tinha um pouco. Depois, eu confio muito nela. Então, se ela fala pra mim que vai conversar com alguém, ou se eu vejo ela conversando com alguém na internet, eu não sinto ciúmes. Às vezes eu falo pra ela assim: deixa isso aí, vem ficar comigo. É um pouquinho de ciúmes, eu quero que ela fique comigo, mas é um ciúme ali tranquilo. Temos que ter cuidado com o ciúme doentio, onde a gente começa a maquinar coisas, a criar coisas na nossa cabeça. É um caminho difícil de trilhar, viu? Tem pergunta aí, amor? Tem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, amor. Hoje é um dia, gente, de perguntas e respostas. Poluição noturna é pecado? Não! É super normal. A poluição noturna é uma bênção na vida do homem, porque é natural, gente. Imagina, o nosso saco escrotal, ele produz a todo momento. Não é só ele, né? São vários órgãos envolvidos que estão produzindo a todo momento o espermatozoide, né? E aí fica lá, vai enchendo o saquinho. Quando ele está cheio, pronto, nós até ficamos mais ouriçados, a gente tem mais desejo, a gente fica mais aguçado na sexualidade. Então é muito bom você estar atento. Quando você está com muita vontade, é o seu corpo dizendo para você assim: olha, tem um carregamento pronto para fecundar alguém. É o instinto, tá?
Nós somos instintivos, mas também somos... Somos o quê? Racionais. Racionais, muito bem. Somos instintivos, mas somos racionais. Entendeu? Então, quando vem o desejo, a gente pensa, pô, tá vindo desejo demais, tá fora do normal. O homem também tem o seu ciclo, tá? Também tem um ciclo. E aí a poluição noturna é o quê? É o corpo fala, depois que passa essa fase, morre aquele esperma. Aí o corpo fala, eu não preciso mais disso. O que eu vou fazer? Quando você não precisa mais de alguma coisa, o que você faz? Você joga fora. Então o corpo ele começa a absorver, né, os nutrientes, a gordura daquilo ali, também serve para a produção de novos, reciclagem. Durante a urina sai um pouco, você percebe às vezes você vai urinar, fica muita espuma, uma espuma mais grossa, mais branca. É ali já uma poluição que acontece no dia a dia. E a grande poluição, que aí você está lá dormindo, aí você acorda do nada, já está todo molhado. E aí não tem o que fazer, não tem como acordar antes, não tem como parar. Pelo menos eu não conheço ninguém que consegue. Mas a poluição é um grande sinal de que você está vivendo bem a castidade. Para o homem, a poluição é um grande sinal de que ele está vivendo bem a castidade. Porque quer dizer que ele não está se masturbando, que ele não está tendo namoro avançado, que ele está ali esperando, vivendo a loucura da castidade. Né? Essa, né, para o homem tem que ser... E aí o corpo fala, pô, não vou usar, põe para fora e começa a produzir de novo. Né? Até chegar o dia de usar, isso vai se repetindo. É isso aí. Acontece até com casais. Eu sou casado, nós temos relação sexual, graças a Deus, com muita frequência. Mas existem os períodos que a gente não pode ter relação. Período fértil. Hoje a gente pode, tá grávida. Período fértil, menstruação. Estamos grávidos, só que às vezes ela tá muito enjoada. E aí não dá pra ter relação, né, gente? Eu não vou ficar sacudindo ela enjoada. Imagina. Não ia ser um bom caminho. Mas o que acontece? O meu corpo ele também continua produzindo. Se a gente não tem relação por um período ali de alguns dias, o meu corpo vai pôr pra fora, entendeu? E aí eu tenho a poluição noturna. Não é tão frequente quanto era na minha vida de solteiro, mas acontece com casados também. Vamos lá, mais pergunta, amor? Masturbação é pecado? Masturbação. Essa pergunta é interessante porque a resposta é bem clara, né, gente? Até quem fez, eu acredito que já sabe da resposta. Acho que não. Mas é que a simples resposta de é pecado não basta. Por isso que eu falei isso, né? A pergunta direta, ela às vezes tem resposta direta. Masturbação é pecado? Sim. Por quê? Por que é pecado? Porque a masturbação, ela vai descaracterizar o sexo. A masturbação você faz a dois ou sozinho? Né? Se é a dois é pecado do mesmo jeito. Né? Mas na maioria das vezes a pessoa vai se masturbar sozinho. Entendeu? E ali é um ato egoísta, que a pessoa está pensando só em si mesma. Porque o sexo, ele foi feito para complementariedade entre um homem e uma mulher, né? Então, é um ato de egoísmo e é um ato que não te leva a lugar nenhum. Porque a gente não pode esquecer, gente, vou falar de novo, o sexo tem um caráter unitivo e procriativo. Então, o sexo, ele precisa unir. E se você está fazendo sozinho, vai te unir a quem? Né? É o seu egoísmo. Então, e não é essa característica, né? Porque sexo é doação, né? Então, você no seu namoro, no seu noivado, você já se deu em conhecimentos, já se deu na história, já se deu no diálogo, e aí, no casamento, você se dá no sexo. Entende? A gente falou bastante sobre isso numa live que a gente fez sobre castidade, né? Que o tempo do namoro e do noivado não é o tempo do sexo. Não é o tempo de conhecer o corpo. É o tempo de conhecer a alma, a integridade, a personalidade da pessoa, né? Se você gasta tempo com sexo... Então, masturbação é pecado. Por quê? Porque você está pegando algo que é bom. O desejo sexual é muito bom. O desejo sexual, ele é
santo, porque foi Deus quem fez. O desejo sexual ele é vital na vida do ser humano, né? Porque ele é o meio pelo qual você busca a procriação, né? Continuar a raça humana, a imagem e semelhança de Deus. Aí você usa de algo bom para algo ruim, que é o se satisfazer, a autossatisfação. Eu vou me satisfazer sozinho. Ou, agora, a masturbação dentro do casamento, ela tem um nível que ela é permitida nas carícias iniciais. Então, que não é masturbação, né? porque a masturbação ela é caracterizada pela ejaculação. Então ela entra naquele mesmo processo do sexo oral. Se você começa e termina na masturbação, ou seja, começa a estimular o órgão sexual, tanto masculino como feminino, e fica só nisso até o orgasmo, e não tem relação sexual, é pecado. Porque você não está vivendo o sexo conforme a natureza humana, conforme aquilo que Deus pensou, né? Você está usando de algo bom para uma atitude egoísta, fazendo o que você quer, fazendo só pelo seu prazer, entendeu? E não está buscando a santidade daquilo que você é chamado a viver, que é o sexo na sua plenitude. Então, tem casais que usam da masturbação para fugir da relação sexual, para não engravidar, né? E aí acaba caindo em pecado, acaba caindo em vício. Mas tem outros detalhes, gente. A masturbação ela sempre é acompanhada por desejos mentais, ou filme pornográfico, ou revista pornográfica, ou a mente. Então um jovem que se masturba, né, fora do casamento ali, ele vai ver revista pornográfica, ele vai ver filme pornográfico, ele vai ficar pensando em pornografia. Só que essas três realidades estão muito longe do que é a relação sexual, entendeu? Filme pornográfico e revistas contam histórias irreais que nunca é possível fazer dentro de um casamento, gente. Nunca é possível. Tem filme que dura 1 hora, 1 hora e meia. Nenhuma relação sexual demora 1 hora e meia para terminar, entendeu? Porque o homem não é uma máquina que aguenta ficar 1 hora e meia sem ter orgasmo, e nem a mulher. Então, é construir um ambiente totalmente fora da realidade, né? Mas tem uma pergunta. Como fazer para lutar contra esse pecado? Então, é interessante que tem um vídeo nosso no YouTube, né, amor? Se você entrar aqui na nossa conta, aqui, ó, na meu ou no da Rogéria, na bio, tem um link que vai pro YouTube. Lá tem um vídeo que eu falei sobre sexualidade, a castidade masculina. E foi interessante porque eu coloquei lá o seguinte: a luta contra o pecado, não só da masturbação, contra qualquer pecado, ela é baseada na vida de oração e na atitude, né? Não dá só para rezar, mas você precisa rezar. Então reza o terço, vai na capela, lê a Bíblia, vá à missa, confesse-se com frequência. Caiu, busca a confissão, né? Mas tenham atitudes. Por exemplo, onde você mais se masturba? Eu me masturbo no banho. Então toma banho gelado, meu irmão. Toma banho rápido, entendeu? Toma banho ouvindo música católica. É verdade. Orando em línguas, rezando. Toma banho lá, ó, clamando: vem Deus, me ajuda, vem Espírito Santo, me ajuda. Eu estou tomando esse banho, eu estou com desejo. Fala isso para o Espírito Santo, peça ajuda do Espírito Santo, né? Porque você vai se enchendo da presença de Deus. Mas aí tipo assim, não, eu me masturbo na cama antes de dormir. Então, leia um livro antes de dormir, né? Sei lá, evite estar no quarto, ficar muito tempo no quarto sozinho, acordado. Tem homem que se masturba quando acorda, né? Que acorda bem estimulado, né? E aí acaba se masturbando. Então levanta da cama rápido, escova o dente, toma um banho, vai pra sala, toma café, tem uma vida, agite mais o seu dia, esteja no meio das pessoas e daí por diante. É oração e postura. Se você tem oportunidade, corre, sabe? Corre para você gastar sua energia, sabe? Talvez te ajude, né? A gente tá em época de pandemia, mas assim, na vida normal, do cotidiano, né? Do normal das pessoas, como dos homens, jogue bola, sabe? Faz qualquer coisa. Você é mulher também, invente alguma coisa para você fazer, sabe? E teve uma pergunta aqui que eu sou mulher, se eu masturbar pensando em homem é pecado? Por tudo que a gente já explicou aqui, né? É pecado, do mesmo jeito. É pecado pro homem, é pecado pra mulher. É igual. Então a pergunta ali, amor: não querer ter filhos
é pecado? Se você não é casado, não. Se você é casado, é bem grave. Até se você se casou na igreja e você desde antes de se casar já não queria ter filhos, o seu casamento ele pode ser nulo, ele pode nunca ter existido. Porque um dos critérios para o casamento é estar aberto à vida, né? Mesmo que você não venha ter filhos, mesmo que por questões físicas, por questões biológicas e daí por diante, não tenha filhos, mas você casa aberto à vida. E estar casado e não querer ter filho é um pecado grave, um pecado de egoísmo, um pecado de se fechar a sua vocação, porque a vocação do casal não é só um e o outro, é a prole, é os filhos, né? O maior fruto do casamento é a maternidade e a paternidade, mesmo que não se tenha filhos biológicos, né? Tanto que no rito do matrimônio, né, você jura ali, você faz o seu juramento Exato. de aceitar os filhos que Deus lhe conceder. Então, assim, não tem como tirar, não tem como excluir aquela parte do rito do matrimônio. E aí você tá no altar, né? Que o leigo, para começar, o leigo não tem direito de ficar subindo no altar. É um ato muito grande, você sobe no altar na hora do seu casamento. E ali no altar, mais do que diante do padre, né? O padre ele é a pessoa de Cristo. Quando te perguntarem isso, você vai mentir? Entendeu? Você responde que sim, mas no fundo é não? Não dá pra você escolher metade do matrimônio e a outra metade não, entendeu? O matrimônio é um só, o sacramento é um só, ele é inteiro. Não dá pra escolher um pedaço. Eu quero o felizes até a morte nos separe, mas eu não quero a parte do educar os filhos que Deus te der na fé católica, entendeu? Então, gente, e aí também, mas aí essa é a regra, tá? Não é pecado. Mas aí tenta entender por que você não quer ter filhos. Porque senão você vai ficar assim, pô, eu tô em pecado, não quero ter filho, eu tô em pecado, eu sou uma miséria. Mas pera aí, por que você não quer ter filho? Tem uma ferida aí? Você fez voto íntimo quando era criança, quando era adolescente? Você já fez um aborto e por isso não quer mais ter filhos? A sua mãe falava que era horrível ter filho. Nossa, filho estragou a minha vida, destruiu filho dá muita. E isso foi filho atrapalha, filho destrói os sonhos da gente. Qual é o histórico dessa sua vontade de não ter filho? Porque aí quando você vai percebendo isso, você vai colocando isso na mão de Deus, Deus vai curando, tá? Para você não ficar só com a resposta é pecado. É pecado. Mas como você consegue entender esse processo? O Google está nos ouvindo. Entendeu? Então não fique só com é pecado. Vá também entender com o que você sente. Vai também entender o porquê você se sente assim. Tem uma pessoa perguntando ali, desesperadamente, ela disse que ela tem só um filho. Se isso é pecado. Olha, o que a igreja nos pede é que tenhamos filhos, né? Exato. E você vai entender, de acordo com as suas condições, por que você só tem um filho. É um ato egoísta? Você tem condições de ter mais filhos? Condições psicológicas, condições morais, condições físicas, condições financeiras, condições éticas, entendeu? Estrutura na família. O seu casamento tá bem? Entende? Eu vou dar um exemplo, amor. Vamos ter só um, porque aí a gente consegue dar para ele tudo o que ele quer. Não vai faltar nada. Se a gente tiver dois, a gente vai sofrer um pouco mais financeiramente. Vamos ter só um, porque a gente só vai sofrer uma vez para cuidar. Depois, entendeu? Cresceu, já era. Isso é egoísmo, isso é pecado. Agora, vamos ter só um, tivemos um filho, ele é especial, nós temos que nos dedicar muito a atenção a ele. E se a gente tiver um outro filho, a gente não vai conseguir educar os dois, entendeu? Então é muito, muito tênue essa decisão, entendeu? É muito sensível essa decisão, né, amor? Sim, e é uma decisão que você tem que ser muito verdadeiro consigo. Porque às vezes a gente fica preocupado em prestar conta aos outros.
a gente fica preocupado em prestar conta aos outros. Mas eu sou da igreja, não sei o que e tal, né? Mas se preocupe em prestar conta a Deus. Por isso que a gente fala muitas vezes aqui nas nossas lives, seja sincero consigo mesmo. Seja sincero consigo mesmo. É isso aí. Entende? Outra pessoa ali também comentou que quer ter filho há 2 anos e não consegue. Olha, a gente não tem como te dar uma resposta. Peço desculpas, né? Mas assim, o caminho é você procurar um médico, fazer o check-up, ver, investigar todas as causas, né? Os motivos, rezar, verificar dentro de você se você não fez algum voto íntimo de nunca ter filho, né? Procure. Gente, e olha, como eu tô grávida, né? Eu tenho lido a respeito de gravidez, essas coisas. Existe uma pesquisa científica em que 10% das mulheres que não conseguem engravidar não tem justificativa. Tá tudo bem com ela, tá tudo bem com o esposo, tá tudo bem, mas ela não consegue justificar. E não tem explicação nem mesmo pela ciência. Então, Eu chutei o tripé. Então, nessa hora, né, a gente apela para Deus, né? Ó, tem uma pergunta séria aqui, amor. Eu tenho lúpus. Optei por não ter filhos. É pecado? Gente, eu não sei responder essa pergunta. Porque eu não sei qual é a consequência do lúpus na vida de uma pessoa. Eu não conheço ninguém que tenha lúpus. Eu não posso responder essa pergunta, né? Eu recomendo que você procure um padre. Um padre que tenha condições, que te acompanhe, entendeu? Procure um médico. Talvez você entenda por que você não pode ter filho com lúpus. É o que a gente está dizendo, entendeu? Eu sei que o lúpus é uma doença séria. O lúpus é uma doença muito séria. E aí, procurando um médico que você vai entendendo o porquê ter, o porquê não ter, tá? Mas olha, ali ó, a Natália disse que lúpus na gravidez é bem perigoso. Então tem toda uma realidade, tá, gente? Eu não sei como é a realidade do lúpus também. Mas assim, tem gente que não pode ter filhos biológicos. Mas vocês já pensaram na adoção? Exatamente. Entendeu? Gente, existem muitos mitos acerca da adoção, existem muitas situações, tem muita gente que fala muita coisa, né? Mas e se? Vale a pena pensar. Porque assim, existem tantas crianças, gente, precisando de um amor, precisando de carinho, precisando, sabe? Só ser amado, né? Então assim, e se? Né? Vale a pena pensar, reza, leva para sua oração pessoal, reza nesse sentido, né? Uma pessoa colocou ali, é muito difícil educar nos tempos de hoje. Eu ouvia isso do meu pai, e meu pai devia ouvir isso do pai dele. Sempre teremos tempos difíceis, entendeu? Porque é sempre choques de muitas gerações diferentes, de muitas informações diferentes. Porque hoje a tecnologia, né? Essa não sei o que lá, Brasil muito dividido partidariamente. Mas há 50 anos atrás tinha guerra. 50? Mais que isso? Mais que isso. Mais que isso, né? Em 1945, amor, um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 50 anos, mas tinha guerras, entendeu? Depois tinha outras pestes, depois tinha outras revoluções. Gente, tempos difíceis sempre teremos, entendeu? Agora, se eu parar no tempo difícil, eu não teria filho mesmo, entendeu? Pra que eu vou ter filho? Eu tenho esperança, entendeu? Esperança. Isso quer dizer que o meu filho vai dar certo, vai ser um homem de Deus? Eu não sei. Eu sei que eu vou me esforçar o máximo possível, entendeu? Para que ele seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que a gente não sabe ainda se é homem ou mulher, né? Mas nos dedicar a isso, ter esperança de que o meu filho vai se encontrar com Deus, né? E de que eu me encontrei com Deus e tive a minha vida transformada. E mesmo os tempos sendo muito difíceis, eu tenho esperança. Então, se o meu filho se encontrar com Deus e ter esperança, já valeu, independente da dificuldade do tempo. Gente, porque assim, nós queremos educar os nossos filhos, nós queremos educá-los para nessa vida, mas enxergando que tem
além. Enxergando o céu. Então nós queremos educar nossos filhos para o céu. Não a ficarem presos aqui, né? Posso falar? Tem uma pergunta ali que é bem rápida, amor. Vai. Perguntou assim, nesse tempo, nós não devemos pensar em filhos? Gente, essa é uma resposta muito pessoal. Nós estamos grávidos nesse tempo. Temos 1 mês de gravidez. Nós engravidamos no mês passado. Entendeu? Então, eu não vou dizer pra você que você deve engravidar. Porque, gente, às vezes as pessoas perguntam coisas aqui, que eu vou ser sincero, né? Parece que quer que a gente decida a vida. Eu devo ter filho? Não sei. Nós, nesse tempo, estamos grávidos. Porque nós entendemos que tem esperança. Que nesse tempo de tanta loucura, né, um filho é um sinal de esperança. Nós entendemos isso. Isso não quer dizer que vocês precisam fazer igual. Quer dizer que cada um tem liberdade para entender e para decidir na sua vida. Mais perguntas, amor? Tem aí? Eu tenho uma aqui. Gente, fica bem atento porque assim, e escute bem o que a gente está falando, né? Teve uma pessoa que comentou aqui, eu tive 2 filhos, mas não sei o que, acho que você acha que é pecado. A gente não tá falando que é pecado que você teve só 2. Momento nenhum, viu? Isso fique bem claro. É só prestar atenção no que a gente está dizendo, porque, gente, nós não estamos aqui decidindo a vida de ninguém, né, amor? Exatamente. Nós estamos trazendo mais... fechou. Nós estamos trazendo mais o que a igreja nos diz, o que a igreja nos pede, né? E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode conferir lá nos documentos da igreja, que a gente já falou, né? Eu conheço casais que têm um filho e eles decidiram ter um filho. Eles têm pronto, estão vivendo a vida. São casais católicos que vivem na igreja, que sabem da doutrina, mas eles tomaram decisões maduras para ter só um filho. E eles entenderam que era só um filho mesmo, que eles não tinham estrutura para outros. Eu conheço casais que têm 6. Gente, a gente conhece um casal que eles tiveram um filho. Quando eles começaram a tentar engravidar pela 2ª vez, a mulher teve câncer. Teve que fazer quimioterapia, radioterapia e adeus óvulo, adeus esperma, adeus... só óvulo, né? Esperma do homem. Mas adeus tudo. Adeus tudo. Então eles tiveram um filho. Foi pecado? Claro que não. Eles vão fazer o quê? Né? Então, é isso. Tem uma pergunta. Como trilhar o caminho da castidade durante o namoro? Eu vou te convidar a assistir uma live que já tá... Completa. Tá lá. Só clicar na nossa bio, né? Você vai... Entra aqui no nosso Instagram, aqui, ó. E faz o que, amor? Entra no nosso Instagram, vai lá na nossa bio, que a gente tem uma live só sobre castidade. E se você quiser bater um papo de homem para homem, escuta a live do Paulo, Castidade para Homens. De mulher para mulher, eu fiz uma também, Castidade para Mulheres. De mulher para mulher? É. Fazendo propaganda aqui não. Aqui não. Gente, brincadeira. Evitar a gravidez com métodos artificiais. Desculpa, amor, eu te interrompi. Não, eu só ia falar que eu te amo demais. Evitar a gravidez com métodos artificiais é pecado? Sim. O que a igreja pede é que sigamos métodos naturais, né? Mas também você não vai deixar da noite pro dia de seguir os seus métodos numa irresponsabilidade de saber como faz um método natural. Então, assim, procure alguém que possa te ajudar num método natural, entendeu? Porque assim, gente, eu não sou instrutora de método Billings. Muita gente me pede ajuda. Rogério, me ajuda a fazer o método Billings. Gente, eu sei fazer pra mim. Mas ensinar pros outros eu não sei. E eu não posso fazer isso, porque eu não sou instrutora do método Billings. Que é o método que eu sigo, né? Existe um método sintotérmico. Que também é natural. Que também é natural. Que é por temperatura do corpo, né? Todo dia a mulher vai lá, vai medir a temperatura do corpo e vai identificar, né? Então assim, minha gente... O método natural não é só da mulher. Jamais. É do casal. A nossa instrutora, a Bia, né, membro da Canção Nova, e ela nos ensinou os dois a viverem o método. Então eu sei o método Billings. Só que para explicar, gente, tem que ser um instrutor, né, amor? Sim, porque, gente,
o instrutor, ele vai te explicar cada fase. Por exemplo, eu sei como se fazer o método Billings sem estar amamentando, né? Mas eu sei pra mim, gente, eu sei o meu corpo, eu conheço o meu corpo. Exato. Então pronto, agora que eu engravidei, eu vou ter o nosso primeiro filho, né? Vai ser diferente quando eu começar a amamentar, porque eu não menstruo, eu vou ter que ter uma percepção melhor do meu corpo, etc e tal, entendeu? Usar camisinha é pecado? Camisinha é contraceptivo. Camisinha é pecado. Minha filha, quando terminava, ficava... Oxi. Não vou nem ler tudo que eu não entendi a pergunta, tá, gente? Desculpa, eu não entendi direito o que você quis dizer. A pergunta da camisinha aqui, Lucas, é que a gente já falou um pouquinho do contraceptivo. A camisinha, ela é um contraceptivo, entendeu? Ela é um método artificial para não engravidar, entendeu? Então, é pecado. Vou fazer um parêntese. Existem casais que por questões graves de saúde, gravíssimas de saúde, o bispo pode permitir o uso da camisinha. Mas eles comprovam cientificamente, lá o médico comprova, e eles usam a camisinha por causa da relação sexual na questão unitiva do casal. Mas são casos raros onde a igreja permite. No dia a dia, para as pessoas normais como nós, é pecado. Quem está no namoro, como faz para vencer o pecado da carne? Tem 2 pecados da carne, a gula de churrasco e o pecado do sexo. Eu acho que você está falando do pecado do sexo. Mas o pecado da gula também está ligado. Tá zoando, né? Você percebeu que o Paulo tá te zoando, né? Brincadeira, mas olha, primeiro encarar que o desejo é bom, que o desejo sexual é uma bênção, que se você... o Lucas agradeceu, valeu parceiro, se precisar de mais ajuda pode procurar a gente no direct lá. Então assim, gente, o desejo sexual no namoro, no noivado, no casamento, fora solteiro, padre, freira, celibatário, todo mundo tem. Alguns escondem, mas todos têm, entendeu? Porque o desejo sexual ele está no homem e na mulher, está no ser humano, entendeu? Que bom, né, gente? Faz Deus parte. Deus quis nos fazer lindamente sexuais. Lindamente, né? É isso mesmo. E aí, quando você começa a sentir desejo, a primeira coisa que você tem que agradecer a Deus. Eu tô vivo, eu funciono, né? Louvado seja Deus. Que bênção que você tem desejo. Só que não é tão fácil assim, né? Na hora do desejo, a gente não tá querendo louvar a Deus, né? A gente tá querendo fazer outras coisas. Então, a gente já partilhou um pouquinho. Tem um vídeo no nosso canal no YouTube aqui, ó. Você entra na nossa bio e pega o vídeo. Tá lá sobre castidade, como lutar, como fazer, como viver o namoro. Mas são 2 caminhos, a oração e a ação, né, amor? Uhum. Oração e ação, pratique a virtude da castidade, que a virtude da castidade não é só não transar, né? Também é saber aproveitar os momentos só as 2, saber o que conversar, a roupa que se veste, saber a maneira como trata um ao outro, o respeito. Nossa, é muita coisa. Castidade é uma delícia. Pergunta ali, ó. Existe livro que fale dos métodos naturais? Existem, tá? Um dos livros que eu vou indicar é O Método Billings. O livro já fala, né? O Método Billings. E depois Ensinando o Método de Ovulação Billings, tá? Só não vou falar a loja que você acha porque, né? Não vou fazer propaganda aí, não. Mas o método Billings e Ensinando o método de ovulação Billings. E aí você pode encontrar e se aprofundar mais. Também existem perfis no Instagram, né? O MOB, o eBillings Brasil, Billings Portugal. Tem bastante conteúdo aí na internet. Se você também quiser mandar um e-mail, famíliasnovas@cançãonova.com, lá também eles podem tirar a sua dúvida
E eu não sei como é que tá, se eles estão atendendo, como é que tá nesse tempo agora. Mas famíliasnovas@cançãonova.com. Mais perguntas, galera? Tem mais pergunta aí, amor? Acho que já tá acabando, né? Então... Tá acabando. Eu tinha visto algumas perguntas aqui, amor, mas acabou passando. Ah, legal. É pecado ser padrinho antes de casar? Padrinho de casamento? Não. Não. Sabe por quê? Não precisa ser um casal para ser o seu padrinho de casamento. Não precisa, né? Quando nós nos casamos, só tinham 2 casais que eram nossos padrinhos de casamento. Nós tivemos 5 pares de padrinhos. 5 pares. E só tiveram 2 casais casados, né? Que era uma prima minha e um casal de amigos nossos. Os outros eram seminaristas aqui da Canção Nova com uma das nossas irmãs de turma, né? Que irmão de turma é aquele que entra junto com a gente no mesmo ano, que, né? Aqui na Canção Nova. Então, foram... Teve padre? Não. Não, o padre não pôde estar. O padre não pôde estar, mas teve 2 seminaristas, aí teve um celibatário, solteiras, 1, 2... 3, então são 3 celibatários. Então, 2 assim, casais, então assim, gente... Porque assim, gente, o padrinho é aquela pessoa que vai te ajudar nas crises do seu casamento, que vai poder te dar um conselho, né? Uma pessoa que vai te assumir em oração. Esse é o seu padrinho. Não é aquela pessoa que tem condições de dar uma geladeira, um fogão, né? Uma pessoa que vai te dar uma TV de 52 polegadas. Não é esse o padrinho, gente. O padrinho é aquela pessoa que vai acompanhar o casal, entendeu? Acompanhar, né? Que vai frequentar a sua casa, né? Que vai ser realmente ali próximo de vocês, que vai ajudar vocês a se manterem fiéis ao matrimônio, fiéis um ao outro, tá bom? Agora, casais de segunda união, casais que vivem em pecado, casais homossexuais, esses não podem ser padrinhos de casamento. Por quê? Para ser padrinho, ele tem que viver e acreditar plenamente no sacramento do matrimônio. Se ele tem uma vida contrária ao sacramento, ele não pode ser padrinho. Uma pergunta legal ali, hein? Como vocês descobriram a vocação de vocês? Vocação à Canção Nova ou ao matrimônio? É isso que eu ia perguntar. Vocação à Canção Nova é diferente, né? A gente se descobriu Canção Nova separados. Eu me descobri quando eu tinha 17 anos, porque eu já servia muito na igreja, eu trabalhava na igreja, eu ia para a igreja, eu estava em todas as missas, eu era de todas as pastorais da paróquia. Eu já ajudava em tudo que eu podia e eu queria dar mais para Deus. Eu sentia que Deus falava para mim, dá mais, eu quero mais, eu quero mais. Então eu comecei a perceber que tinha algo, que Deus estava, né? Que aquele incômodo dentro de mim não era natural, era um chamado sobrenatural. E aí eu comecei a questionar Deus, a me questionar, porque não é só Deus, né? A gente fala, Deus, aí dá errado, foi Deus. Não, às vezes a gente também entende errado. Então eu comecei a me questionar. Conheci a Canção Nova, me aproximei da Canção Nova, namorei a Canção Nova, conheci bastante a Canção Nova e hoje me casei com a Canção Nova, né? Então, Por que a gente fala que a gente se casou com a Canção Nova, né? Porque existe um caminho, né, de pertença, de análise, de ver se a gente se encaixa, se a gente vive os princípios de vida que a Canção Nova propõe, se a gente vive aquilo que os documentos da Canção Nova propõem, né, se isso tudo a gente é natural, né? Então é um longo caminho. E aí até que a gente faz o compromisso de eu me decido viver para sempre na Canção Nova, né? Então, o Padre Jonas, né, que faz essa pergunta para a comunidade em um dos nossos documentos, né? Você aceita se casar com a Canção Nova, né, gente? Então, assim,
a nossa relação com o compromisso que a gente fez com Deus na Canção Nova precisa ser um vínculo como um vínculo de matrimônio, né? Nós precisamos ser fiéis ao vínculo que a gente fez, né? Então, a nossa vocação, gente, é um chamado sobrenatural, mas é uma decisão muito natural. É uma decisão muito pé no chão, sabe? Porque nós não podemos ter a ilusão de que por ser um chamado sobrenatural, a todos os momentos nós vamos contar com uma força sobrenatural. Nossa, olha só, todo dia eu acordo empolgado, pulando dessa altura. Não, tem dia que eu acordo com sono, cansado. Tem dia que eu acordo assim, nossa, tem um negócio para resolver hoje, tão difícil. Que preguiça. Tem dia que aparece alguém para atender, eu falo, nossa, que situação difícil. Só que no dia a dia eu sou muito feliz, então esse é um dos maiores sinais da vocação. É a felicidade. Porque se eu fosse amargo, uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, né? Nossa Senhora, que vocação é essa? Mas não, eu e a Rogéria, nós não nos obrigamos a viver na Canção Nova. Nós amamos a vida do jeito que a gente vive aqui, né? Vivemos a pobreza, vivemos a sadia convivência com os nossos irmãos, que é conviver com todo mundo de maneira sadia, de maneira equilibrada, né? Vivemos o princípio da partilha e transparência, então a gente é verdadeiro, fala que a gente, né, aquilo que a gente sente quando a gente está ali, tudo. O que mais? Nós vivemos a obediência. Então, vai pra lá, Paulo. Fala, vai. Volta, fala, volta. Então, gente, nós estamos grávidos, né? Eu tô grávida. Ela tá linda, grávida. Ai, gente, com essas olheiras, com essa cara de enjoo, né? Hoje quase não teve live. Porque, meia hora atrás. Agora eu tô melhorzinha, mas ainda tô um pouco enjoada. Quero dizer pra vocês, viu? Mas tamo indo. Tá? Vamos que vamos. Então, tô grávida, né? A comunidade, existe o conselho da comunidade, que é quem toma as decisões, né? Que é quem organiza a nossa vida em comunidade. Eles podem chegar pra gente amanhã e falar assim, olha, Paulo, Rogéria, vocês serão remanejados. E aí a gente pode ser remanejado, sei lá, para o Nordeste, para fora do Brasil, sei lá. E aí a gente decidiu viver aqui dentro, a gente decidiu viver assim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a trouxinha. E pé na estrada, né? Como canta o Diácono Nelsinho. Fé em Deus e pé na estrada. Na vida não leva nada. Tem mais perguntas, gente? Senão a gente vai encerrar por hoje. Olha, que a mamãe tá cansada. Tem bastante pergunta relacionada à vida sexual. Gente, olha, eu vou ser muito direta na resposta, tá? Você contraiu o sacramento do matrimônio? Se você não contraiu, se você tá amigado, se você namora, o que você faz? Se você não tá casado, se você não é casada, gente, tá fora da graça, é pecado. É pecado. Porque vocês perguntam, eu namoro há tantos anos, eu amo, não sei o que, sexo é pecado? É pecado. Ele é separado, não sei o que, é pecado. O casal mora junto, é amigado, é pecado. Tá bom? Tem uma pergunta aqui interessante, amor. Parabéns. Aqui, ó. Não vou falar o nome, mas falar assim, olha, casar grávida é pecado? Gente, nós não podemos... é pecado? Não sei. É pecado, você pecou de ter feito relação sexual antes do casamento, tá? Isso não quer dizer que o seu filho seja um erro, né? Jamais. Mas aí você pecou, teve relação sexual, engravidou. Aí eu vou pôr duas situações aqui, tá? Porque eu não vou falar nem que é pecado nem que não é. Eu vou dizer qual seria a decisão mais sensata. Vocês estão noivos. Falta aí, sei lá, 9 meses, 10 meses, 1 ano para casar. Só que vocês se conhecem há 6 anos. Vocês namoram há 5. A família já conhece vocês.
já tem toda uma amizade, uma estrutura, um companheirismo, você conhece ele conhece você, que da hora, a gente está muito feliz, eu amo essa pessoa, construímos uma relação muito boa, caímos no pecado e engravidamos. Case, estava tudo pronto para casar, entendeu? Agora, conheço a pessoa há 3 meses, caí no pecado da relação sexual, engravidei, não case. Filho não é obrigação de casar, porque você já vai ter que viver, né, uma situação bem difícil de ter um filho, né? Ter filho não é fácil. Falar é difícil educar, é difícil, né? Mas sem a estrutura de pai e mãe, de uma casa, de uma estrutura, é muito mais. E se você não conhece a pessoa com quem você vai se casar, você vai estar acumulando muitos problemas. Filho não é problema, né? Filho Mas não. se você casou, se você engravidou e tal, não tá casada, vamos chamar assim, né? É um problema. Se você casou por causa disso, você tá com 2 problemas, 2 problemões. E o casamento vai ser muito mais problema que o seu filho. Porque o filho, ele vai nascer, você vai educar. O casamento não, você vai descobrir uma pessoa gigante, grande dentro da sua casa, que você não conhece, gente. É muito difícil. Olha, nós nos conhecemos muito. Quando nós entramos na mesma casa para morar junto, não teve nenhuma rejeição do outro. Nenhuma. Foi alguns ajustes, bem pequenos, mas que precisaram acontecer. E a gente se conhecia muito. Você imagina a pessoa que se conhece há 1 ano, não sabe nem direito o que o outro quer da vida, entendeu? Então, gente, não se obriga a casar por causa de gravidez. Mas se você já conhece, já tava perto de casar, então casa de uma vez, vai ser feliz, tem essa criança e ó, bênção. É isso. É isso. Não é tá agitado. Com sono, os dois. Eu tô com os olhos pequenos, né, amor? Zóio A pequeno. live vai ficar salva. Vai, Amanda. Nós vamos salvar a live. Amanhã eu tento subir lá no YouTube. E aí só clicar na bio que já aparece o link lá. Legal. Qual foi a ideia que a gente teve para a próxima live? A gente falou, não, se você tem... Gente, a gente quer tema pra live, a gente tá sem tema. Mas ó, vocês só pedem castidade. Castidade é linda, é uma bênção, mas falar só disso enjoa, né? Que o povo... Vamos falar de outras coisas, tem tanta coisa pra falar do namoro, né? Então, uma ideia que eu tive hoje, que eu falei pro Paulo, que a gente poderia falar aqui, são de assuntos que vocês deveriam conversar antes de casar. O que eu devo saber antes de casar? Que gostei desse negócio, né? Perspicaz o negócio. Tem um negocinho ali. O que eu tenho que descobrir antes de casar? Descobrir se ele ronca. É importante. É muito importante mesmo. Ela já sabia. Casou sabendo. E aí vocês têm a oportunidade, nessas conversas antes de casar, de se ajustarem, né? Porque se deixar pra ajustar dentro de casa... Porque assim, aproveita, gente. Contar um segredo pra vocês aqui que namoram e são noivos, tá? Aproveita pra ajustar as coisas enquanto vocês estão noivos, enquanto estão namorando. Porque assim, a situação esquentou. Um ficou meio bravinho com o outro, dá um beijinho de despedida, um abraço, fala, meu amor, amanhã a gente se encontra de novo. Cada um vai pra sua casa, dorme na sua cama. Já é. E aí tem tempo de pensar, das coisas chegarem no lugar, etc e tal. Porque assim, graças a Deus a gente não viveu isso no casamento, né? Algumas vezes saiu faísca e a gente teve que deitar na mesma cama. Mas se você deixa pra resolver tudo no casamento, meu filho, seu casamento não vai durar 3 meses, viu? Você não vai passar da lua de mel. Gente, é difícil. Tá bom? Galera, então vamos lançar 2 temas aí. Vocês vão votar. Entra lá no nosso Instagram e vamos votar. O primeiro tema é o que descobrir antes de casar. O que conversar antes do casamento. O que é que eu gosto mais desse negócio de descobrir. O que conversar antes do casamento. O segundo tema é como nós decidimos engravidar. Tá bom? Então entra lá no nosso Instagram e vota. Vamos rezar? Vamos lá. Vamos rezar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero te bendizer por essa noite, por todas essas pessoas, nossos irmãos que estão aqui acompanhando essa live. Bendito seja Deus. Quero te bendizer, Senhor, pela vida da Rogéria, pela minha vida, pelo nosso neném. Obrigada, Senhor, por cada pessoa. Obrigado, Senhor, pelo Carisma Canção Nova, Nessa live. que acompanha, Senhor, tantas pessoas pelo mundo, que leva Obrigada, Senhor. a Tua presença à vida de tantas Obrigada, pessoas, Senhor. Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada um desses nossos Cada irmãos pergunta trazida, que estão cada interessados desejo em de buscar, saber. Senhor, uma vida reta, Obrigada, Senhor. em buscar a verdade do Evangelho, Senhor. Tantas almas que buscam respostas e que nós, Senhor, miseravelmente eu te peço não sabemos dar tantas respostas para eles. que essas pessoas Mas nós se somos encontrem com necessitados o de Ti, Senhor. Nessa noite, que eu e o Paulo nos Nosso encontremos desejo é com o esse, Senhor, de encontrar contigo. Dá-nos, Senhor, essa graça. Venha ao nosso encontro, Dá-nos, Senhor. Senhor, essa graça de mais uma vez, Sim, Senhor, Senhor fazer essa Jesus. experiência do Senhor, Shuriala fazermos bandari, a experiência do seu amor. Eu te peço, Senhor, cada pessoa que agora presente nessa live, cada pessoa que trouxe a sua angústia, eu quero trazer, Senhor, apresentar aquela mulher que há 2 anos tenta engravidar e não consegue. Eu quero te apresentar, Senhor, tantos homens que tentam viver a castidade. E é difícil, Senhor, tantas mulheres que querem viver a castidade. Pessoas, Senhor, presas no pecado da masturbação. Pessoas, Senhor, presas, Senhor, em fundamentalismos. Pessoas presas em ideias, Senhor. Pessoas que não Sim, sabem Senhor, derrama o o Teu que fazer Espírito da Santo. vida, Senhor. Eu te peço o seu Espírito. Derrama, Senhor, o seu Espírito sobre cada homem, cada mulher. Derrama, Senhor, o seu Espírito sobre a história de cada um. Eu quero te apresentar aquela mulher que não quer ter filhos e não entende o motivo Tantas pelo histórias, qual Senhor. ela não quer ter filhos. As mulheres que apresentam dos maridos que não querem casar na igreja, que não querem assumir um compromisso diante do sacramento do matrimônio. Eu peço por esses homens, Senhor, e mulheres que não querem o compromisso do sacramento. Por tantos casamentos que estão em crise, Senhor, na crise do diálogo, na crise da parceria. Deus me mostra uma mulher que nessa hora você chora. Você chora e é como se alguma coisa fosse tirada de você, é uma dor na alma. Você está vivendo uma situação no seu relacionamento, no seu casamento. Isso está tirando a sua paz e você caiu num choro agora, num choro sofrido, num choro doído. Eu quero te entregar, mulher. Eu quero entregar você a Jesus. Eu quero te entregar a Jesus. E você vai fazer uma experiência de Deus. O Senhor está na sua situação. O Senhor está no seu barco. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. A imagem que me vem é como a mulher samaritana que se encontra com Deus no meio-dia, no sol do meio-dia. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade, ela tinha sede, ela foi buscar água. Você, mulher, você tem uma necessidade. Vá buscar a água do Espírito. Vá buscar a água da vida nova. Vá buscar a água do Cristo, a água que só o Cristo pode te trazer. Que só o Espírito pode derramar sobre você. Tantas pessoas, Senhor, pedindo pela saúde. Tantas pessoas estão pedindo pelos pais, pelas mães, a cura de doenças, de câncer, a cura de matrimônios feridos, de casais que já desistiram, Senhor, até mesmo do diálogo.
Você, homem, que tá triste com seu relacionamento. Você tá triste porque dentro de você parece que não dá certo mais. Você não é casado, mas parece que não dá certo mais o seu relacionamento. E você tá triste, você tá sem saber o que fazer. Reze, deixe que Deus coloque luz para você, deixe que Deus ilumine, deixe que Deus fale no seu coração. E nós consagramos cada um de vocês a Virgem Maria. Nós pedimos a ela que, como ela gerou Jesus, como ela gestou Jesus, que ela possa gestar Jesus em vocês, no coração de vocês. Porque tudo que nós falamos aqui, tudo que nós trouxemos nessa live, só tem sentido se Cristo está em nós. Se Cristo é o centro da nossa vida. Se nós queremos viver por Ele e para Ele. Então, meu pedido nessa noite é que a Virgem Maria, ela como essa mulher que gesta, essa mulher que é capaz de trazer à luz, foi capaz de trazer à luz o Cristo, o homem novo, que ela geste Cristo no seu coração. E que ela faça de você um homem novo, uma mulher nova. Amém. Amém? E é isso aí, gente, com esse propósito. Né? Eu fiz hoje o meu propósito de voltar para Deus, de ser mais de Deus, de buscar a Deus. Né? Porque senão meu casamento vai ruir. Senão eu não vou ser um bom pai, eu não vou ser um bom marido. Né? É com Deus. Então, que vocês possam, nessa Ave Maria, também buscar essa vontade de ser de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela. E segunda-feira que vem, às 22 horas, o que tem, meu amor? Tem live. Pessoal, fiquem com Deus. Um abraço. Um beijo, viu? Fiquem com Deus.